Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho aí de notícias sobre o nosso tricolor. Teve o Gonzalo Tapia cravado aí pelo Arquibancada Tricolor. Tem Luan de volta no time. Tem Bobadilha ao invés de Marcos Antônio. E muito mais. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha aí para dar uma força pra gente e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. E é isso mesmo, o Gabriel Sá cravou aí que o Gonzalo Tapia já é jogador de São Paulo. A gente já sabia que estava mais ou menos aí 99% certo, mas a gente sempre fica com o pé atrás de cravar, porque se não está assinado, é, tudo pode acontecer. Mas como o Gabriel Sá cravou, né? A gente imagina que já está realmente tudo certo, que já estão trocando documentos e tal. O jogador veio aqui pro, acho que vem no final de semana para fazer os exames. É o que eu falei, não é um jogador que me empolgou. A gente vai torcer para dar certo. É uma posição que eu também acho que nem era tão necessária assim para o São Paulo. Como mais um segundo atacante que pode também jogar pela beirada do campo. Eu acho ele mais fraco que o Lucas Ferreira. A não ser que a ideia do São Paulo seja vender o Lucas Ferreira. Aí dá para imaginar o que o São Paulo está fazendo, entendeu? Já está pondo a peça de reposição para o caso do menino ser negociado, né? Aí eu vou entender. Mas de qualquer maneira, como eu falo sempre para vocês aqui, a gente vai torcer muito para dar certo. Tomara que o jogador surpreenda, assim como foi com o Enzo Dias, que a gente ficou com o pé meio atrás quando chegou, mas o jogador pode não ser um super jogador, mas é o jogador que o São Paulo precisa, é batalhador, faz a sua função razoavelmente bem e no conjunto a coisa acaba andando, né? Então aí seja bem-vindo, Gonzalo Tapia aí, 23 anos, não é um jogador velho. Vamos torcer pro Crespo fazer um bom trabalho com ele aí, né? E agora vamos dar notícia da melhor contratação do São Paulo em 2025, hein? A renovação de Alan Franco. A gente já cansou de falar para vocês aqui que a coisa estava caminhando, mas que tinha um problema que estava emperrando a resolução do caso, que era a dívida que o São Paulo tem com o agente do jogador, né? Pois bem, os agentes estiveram no CT e resolveram isso. O São Paulo conseguiu parcelar essa dívida, vai dar uma parte à vista, digamos assim, e o restante vai parcelar, e com isso foi tudo acordado. Então é questão aí de dias até o São Paulo finalmente colocar no papel a renovação do Alan Franco. Eu estava com muito medo que a gente fosse perder o Alan Franco. Graças a Deus o jogador gosta do time, fez questão de ficar, fez muita força para ficar, não assinou pré-contrato com ninguém. Então, assim, do jogador ficar é força do jogador mesmo, entendeu? Da decisão dele de ficar. Então, graças a Deus aí, acho que a nossa zaga tá resolvida, né? Falta só vir mais um jogador aí que aí já estão de olho, que eu vou falar para vocês aqui. O zagueiro que o São Paulo tá monitorando aí é o Adonis Frias. Ele tá hoje no León, Clube León do México, e o zagueiro quer voltar pro futebol sul-americano. Então tem aí o Independiente que está atrás dele, o São Paulo está monitorando, a gente ainda não sabe se o São Paulo fez alguma proposta. Ele é um zagueiro de 1,88 m, tem boa saída de bola. O Crespo já indicou ele para o São Paulo da última vez que ele esteve aqui em 2021. E ele está em final de contrato lá no México, faltam só 6 meses para acabar o contrato dele. Então tá no estilo que o São Paulo gosta, né? Mas não seria para agora. São Paulo, na verdade, está monitorando para o caso de assinar um pré-contrato para o ano que vem para ele vir sem custos. Mas como tem outros times envolvidos, muito provavelmente é mais um jogador aí que o São Paulo vai ficar só no monitoramento mesmo e não vai conseguir trazer. É uma pena, porque esse é um bom zagueiro, viu? Esse realmente valeria a pena aí se tivesse uma grana para colocar e trazer ele, ainda mais que falta pouco para acabar o contrato dele lá. E o Crespo tá sendo bastante elogiado, né? Porque ele tá dando um tratamento legal pro Rian Francisco. Ele vê o potencial no garoto, ele dá muitos toques para ele, assim, em como melhorar, em como, afinal de contas, o Crespo era atacante também, né? Ele tá trazendo ele para junto do grupo, assim, mais próximo do grupo titular. A gente tá assim, tendo feeling aí que logo menos aí o Rian deve começar a ser aproveitado no time do São Paulo de verdade, como não foi com o Zubeldia, né?
E estão dizendo que o Crespo está acompanhando muito de perto essa evolução do Rian Francisco, gostou da participação dele no Sub-20 lá, e não tem nem como não gostar, né? O moleque é fora de série mesmo, principalmente com finalização, cara. Eu fico bobo de ver, toda vez que eu vejo ele jogar, eu fico bobo. Ele precisa melhorar um pouco essa parte de movimentação, eu acho, talvez desenvolver um pouco mais o corpo para aguentar mais trombada e tal. Mas como finalizador, o moleque é especial, cara. Eu não vejo a hora aí dele ser melhor utilizado no time do São Paulo. E outro aí que tá visando voltar com força total aí é o Bobadilha. Bobadilha, ele tá se destacando nos treinos, estão dizendo que ele voltou assim com o gás todo dessa férias. O fato de ter um novo técnico também, ele está querendo mostrar serviço para ser melhor aproveitado no São Paulo. E por mais assim que o Crespo esteja dando uma preferência assim pelo Alisson e o Marcos Antônio, porque são jogadores que já estavam jogando junto, estão mais entrosados e tal. Diz que o Bobadilha está saindo muito bem nos treinos, está comendo a bola, tá com muita vontade. Acho que aquele episódio lá da xenofobia também deu uma chacoalhada no jogador. Inclusive o Bobadilha era um dos jogadores que o São Paulo tinha intenção de vender agora. O São Paulo precisa fazer mais uma venda boa para ficar com tranquilo, digamos assim, nas metas de venda e cumprir com o FDIC, o que foi combinado, né, no começo do ano, de dar superávit. Então, assim, é mais um jogador aí que tá vindo com fome de bola aí para buscar o seu espaço no São Paulo. E isso é muito bom, cara. O jogador, quando quer mostrar serviço, é muito bom para ele e para os outros também, que pela concorrência não ficam acomodados, né? E o São Paulo, como a gente sabe, ainda está em 3 competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vai precisar de um rodízio de jogadores se não quiser que aconteça o que aconteceu no começo do ano, aí ficar usando toda hora os mesmos jogadores e estourar todo mundo. E mais uma boa notícia, mais uma novidade nesse time do Crespo é o Luan. O Luan vai para o jogo do Flamengo, não como titular, mas vai ser relacionado, vai para o banco, que era uma coisa que não estava acontecendo com o Zubeldia, por mais que ele já tivesse voltado a treinar com os jogadores, ele não foi relacionado nenhuma vez, e já na volta aí contra o Flamengo ele vai ser relacionado. Isso é muito legal, espero realmente que o Luan dê valor para isso e dê a volta por cima, porque futebol para isso ele tem. E a má notícia é que o Lucas Moura não vai nem viajar com o grupo, ele vai ficar mais um tempo aí na recuperação. Provavelmente esteja disponível, acho que na quarta-feira, se eu não me engano, que é o jogo contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino. E aí provavelmente ele vai estar disponível para esse jogo. Tomara, porque olha, tá na hora já, não, Lucas? Desde a semi do Paulista, foi isso? Caraca, faz tempo já, hein? Eu sei que teve aqueles outros 2 jogos, mas não vou nem contar isso porque o Lucas não jogou, só estava em campo, né? E a gente tem a provável escalação para esse jogo contra o Flamengo, muito esperado por todos nós. Tenho certeza que você também está com saudade de ver o São Paulo jogar. Provavelmente, tá? Isso pode mudar. Tá tendo inclusive o último treino aí, teve o último treino de manhã, então pode ser que isso mude. Mas aparentemente o Crespo vai com Rafael, Sabino, Alan Franco e Arboleda, Enzo Dias, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson e Cédric Soares, Oscar e André Silva. Muito provavelmente esse vai ser o time titular de São Paulo. O que você achou? Vai ser um time meio defensivo, mas vamos enfrentar o Flamengo fora de casa. Então, eu acho que tem que ter cautela. O começo para um time ser bem sucedido é ter uma defesa firme, boa, mas ainda assim eu acho que o Crespo não vai ter aquela mentalidade defensiva que era o que me deixava maluco com o Zubeldia. Eu não morri infartado aqui, não sei que jeito, nesses meses com o Zubeldia aí, mas olha, eu espero que o Crespo mantenha a filosofia que ele teve aqui na primeira passagem, coloca o time para jogar a bola, mesmo que seja um pouco mais defensivo, mas para jogar a bola. Mas e aí, o que você achou da escalação? Lembrando que o Luciano está suspenso, né? Não poderia estar no jogo. O Lucas Moura não vai viajar, como eu acabei de falar para vocês. E o Ferreirão também está machucado, com dor no quadril lá, apesar de ser leve, mas também não está disponível. E para a gente terminar hoje, né? O Paton Balsa recebeu uma homenagem lá na LDU, né? Eles inauguraram um centro de treinamento lá, de alto rendimento,
e colocaram o nome de Edgardo Balsa, né, no setor. O Balsa que tá com Alzheimer, então assim, ele tá num ponto que ele ainda mantém períodos de lucidez com já períodos de bastante esquecimento, uma judiação. O que esse cara fez com aquele time de 2016, que a gente não foi tetra da Libertadores, porque meteram o garfo na gente. Olha, acho que eu não me lembro de um jogo que eu fiquei tão revoltado na vida quanto esse jogo da Libertadores, que o São Paulo foi nitidamente roubado. E o time era fraquíssimo, gente. O time era fraquíssimo. Acho que a gente tinha Denis no gol, se eu não estou enganado. Era um time assim que realmente você nunca ia imaginar que ia tão longe na Libertadores. E a gente não passou e não foi campeão por causa de ser roubado, cara. E aí ele recebeu essa homenagem, tem essa foto aqui bonita dele sorrindo, cara. Puta, uma judiação, viu? Ele saiu de São Paulo, como vocês sabem, para a seleção, né? Ele foi mais ou menos igual ao esquema do Dorival. Ele não foi campeão aqui, mas saiu para a seleção, não foi mandado embora, nem foi para outro time. Tenho certeza que ele tem um carinho especial aí para quem estava acompanhando São Paulo naquela época lá, é São Paulino. Principalmente se você vê hoje os jogadores que os técnicos têm na mão e não conseguem fazer jogar, e o que o Balsa tinha na mão e o que ele fez com aquele time. Acho que foi, olha, foi o último time realmente consistente que eu vi assim do São Paulo, equilibrado, consistente, por mais fracos que fossem os jogadores. Mas é muito bom ver ele aí sorrindo, mas infelizmente Alzheimer a gente sabe que é daí para pior, né? Uma pena. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Me deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo. Eu tava achando que ia ser empate, mas vou chutar um 2-1 pro São Paulo, porque nós é foda. Então eu acho que a gente vai estrear com o pé direito aí. Mas me fala aí, deixa no comentário quanto você acha que vai ser o jogo. Muito obrigado pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima. Amanhã a gente volta com o pós-jogo, após o jogo contra o Flamengo, é às 4h30 da tarde, tá? Não se esqueça. E vamos São Paulo! Rumo à retomada.